Pai do Senhor Jesus, meus irmãos, Pai do Senhor Jesus, Brasil, Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Vamos pregar a palavra do Senhor, né? Vamos mais uma vez aqui nessa praça. Praça aqui no Jardim Curitiba. Ali a caixinha de som já. E quem tem ouvidos ouça, né? Vou deixar aqui filmando. Quem somos nós para que nos amem tanto assim? Quantas vezes falhamos em dar-te reverência e honra? Temos perdido o temor do Senhor, ou trocado por um breve abraço, ou por um beijinho em tua presença. Ensina-nos o temor do teu nome. Ajuda-nos a andar em tua santidade, para que nos acheguemos a ti, para que te adoremos e juntamente com as hostes celestiais cantemos da tua misericórdia, tua bondade e teu amor sem fim. Toda honra e glória pertencem a ti. Só tu és digno, ó Deus, todo-poderoso, Criador dos confins da terra. Amém. Graças a Deus. Boa tarde a todos, uma boa noite. Que Deus abençoe a todos os ouvintes. Aonde chegar esse alto-falante, sejam todos abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 9, e versículo número 16. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Por isso, se faço de boa mente, terei prêmio. Mas se de má vontade apenas uma dispensação me é confiada. Eu faço dessas palavras, as palavras do apóstolo Paulo, palavras minhas também. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Ai de mim se eu pregar a mentira. Vim aqui pregar coisa para te iludir, para agradar ao ser humano. Porque nós estamos vivenciando um momento onde o Evangelho, entre aspas, não tem sido pregado. Está sendo pregado ultimamente palavras de rosas, fábulas, palavras para agradar e massagear o ego do homem. Evangelho de teologia humana, autoajuda, palavras de motivação, para falar a verdade. Isso é o que nós estamos vivenciando nesses tempos. Mas Jesus, ele disse que quando estivesse próximo a tua vinda, então o Evangelho do Reino seria pregado em todos os confins da terra. Então existe uma diferença. Quando a palavra do Senhor está falando o Evangelho, está falando o Evangelho verdadeiro, o puro Evangelho, conforme está escrito. Porque já no nosso meio já tem doutores da lei, tem pessoas que distorcem as Escrituras para o seu próprio entendimento, para agradar uns aos outros, para defender suas práticas pecaminosas. Mas Jesus, ele fala que quando estivesse próximo a tua volta, o Evangelho do Reino seria pregado em todos os confins da terra. Então eu te digo, meu irmão, que falta muito pouco. Muito em breve Jesus virá nas nuvens do céu. Só está faltando o Evangelho do Reino ser pregado em todos os confins da terra. Somente isso que falta. Só falta o verdadeiro Evangelho ser pregado nos quatro cantos da terra. Por isso se desperta. Se desperta enquanto há tempo. Porque já começou. O Evangelho verdadeiro já está sendo pregado no Brasil, na China, já está sendo pregado nos Estados Unidos. O Evangelho do Reino já está sendo anunciado na face da terra. Sabe qual que é o Evangelho do Reino? Aquele que te apresenta o pecado para que você se arrependa. Como assim apresenta o pecado? Aquele que vem como luz, mostrando aonde você está falhando, mostrando aonde você está errando e pecando diante de Deus. Esse é o verdadeiro Evangelho. O que muitos falam que é julgamento.
O evangelho que as pessoas falam que é julgar, que é apontar o dedo, esse é o evangelho que traz luz para não deixar nenhum pecado em oculto, escondido, porque o pecado, meu irmão, ele leva à morte. O pecado, meu irmão, leva o homem à condenação do inferno. Por isso que tem que ser pregada a verdade, sim. Para com essa besteira, para com essa bobeira de achar que está sendo julgado. Hoje estão se apoiando muito nisso. O interessante de ver que até pastores, até evangélicos, obreiros, todos se apoiam num versículo só para defender o pecado, dizendo: Deus é amor, não julgueis para não ser julgados, conforme está escrito em Mateus: não julgueis para não ser julgados. Mas se esquecem que em João capítulo 7 também vai dizer a mesma coisa, só que de uma forma diferente. Em João diz: e não julgueis conforme a aparência, mas julgai conforme a reta justiça de Deus. Isso é o que diz o Evangelho de João. Isso é o que diz as Escrituras. A palavra é quem julga. Jesus fala da seguinte forma: eu vim ao mundo, não para julgar o mundo, mas para que o mundo possa ser salvo. Mas tem um que o julgue. A palavra, a qual tem sido anunciada, essa o há de julgar no último dia. Essa palavra que nós anunciamos, os pregadores do Evangelho, os servos de Deus, ela é quem te julga. Por isso não se assusta quando você ouvir alguma coisa que confronta o teu pecado, não. Porque esse livro foi deixado para o nosso alerta, sabia? Para nos avisar, para nos ensinar e para nos corrigir em toda a nossa maneira de viver. Então o Evangelho não foi deixado simplesmente para você carregar e transportar essa Bíblia para cima e para baixo, não. Para você abrir no Salmos 91 e deixar empoeirando, não. O Evangelho foi deixado para nos ensinar o caminho verdadeiro que nos conduz à salvação. Por isso que está escrito em Romanos, capítulo 1, e versículo 16: porque eu não me envergonho do Evangelho, pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Então não há salvação sem conhecimento da palavra. E é por isso que Jesus ele disse: o Evangelho do Reino será pregado em todos os confins da terra. Porque sem nós chegarmos no conhecimento da palavra, nós estamos aprisionados em nossos pecados. Enquanto o homem não chega ao conhecimento da verdade, ele fica aprisionado na mentira, em cadeias pecaminosas, porque o pecado ele escraviza o homem, acorrenta o braço, a mão, pronto para lançar nas trevas exteriores. E é por isso que em João 8:32 diz da seguinte forma: conhecereis a verdade ela vos libertará. O que é a verdade? A palavra do Senhor é a verdade. O Evangelho é a verdade de Deus. Bandido, quando ele chega ao conhecimento da verdade, ele é liberto do crime. O drogado, quando ele chega ao conhecimento da verdade, ele deixa o álcool, ele deixa a droga, porque ele conheceu a verdade que o libertou. Foi isso que Jesus veio fazer na terra, meu irmão. Foi isso que Jesus veio fazer na terra. Ele disse: eu vim para libertar os cativos do cativeiro. O cativo é aquele que está aprisionado em seus pecados. Jesus do alto dos céus, desde o princípio, o começo da terra, a criação do homem, a criação dos céus e da terra, já estava ao lado do Pai, olhando para a terra, e ele viu o homem aprisionado, preso em seus pecados, preso em seus homicídios, preso nos seus adultérios, nas suas idolatrias, nas suas prostituições, nas suas malícias. E Jesus, ele desce na terra, se cumprindo o que está escrito em Isaías, que ele veio para libertar os cativos do cativeiro. Então Jesus, ele é a chave que vai abrir a porta do céu para você entrar. Por isso que não tem como você herdar o reino dos céus se não conhecer Jesus. Por isso que não tem como você sair das drogas se você não conhecer Jesus, porque é Ele que liberta, só Ele que quebra a corrente e abre o cadeado, porque Ele tem a chave. Nós vemos na palavra do Senhor que quando Jesus, Ele
morre e após o terceiro dia, ele passa 3 dias morto. Em Apocalipse, declara que Jesus ele desceu ao inferno. Sim, a palavra do Senhor diz que Jesus andou no Hades. Ele pregou para aqueles que estavam mortos, ou seja, a geração de Noé será indesculpável, porque ouviu essa palavra da boca de Jesus. E Jesus ele chega no inferno e ele diz: me dá as chaves da morte e da vida, porque eu venci. Então, para você ver que não tem como a favela vencer se não tem Jesus, meu irmão. É ilusão. Ganhar dinheiro não é declarar vitória, não. Andar de BMW não é declarar vitória, não. O mundo está afundado na idolatria. O mundo está afundado no homicídio. E porque uma pessoa consegue comprar um carro bom, a favela venceu. Não se iluda não, meu irmão. Olha o que a Bíblia diz acerca de vitória. Vitória não é ter dinheiro, não é conseguir um bom carro. Isso não é vitória, isso é ilusão. A verdade é o que você vai enfrentar após essa vida. Porque Jesus falou que tudo isso aqui passa, tudo isso que você está vendo passa. Esse corpo seu, ele vai viver por máximo 80 anos ou 100 anos. E olha lá, na geração que estamos vivendo, mal chega aos 30 anos. Tudo isso passa. Mas Jesus falou: aquele que vencer todas essas coisas, aquele que vencer, herdará todas as coisas do reino dos céus. Essa é a vitória que a Bíblia declara. A vitória verdadeira que a palavra do Senhor nos diz é vencer o pecado. E aí você herda lá no céu a coroa da salvação, e o teu nome estará lá escrito e terá um lugar preparado. Então é o que nós estamos vivenciando esses dias. O funk está influenciando a maioria dos jovens. Influenciando os jovens a uma vida de ilusão. Uma vida de ilusão. É a pura ilusão. Aonde vê aqueles clipes onde pessoas estão andando em moto cara, em carro caro, em mansões, e querem desejar aquela vida. Uma música essa que incentiva o povo à depravação. Os jovens, as jovens estão cada dia mais depravados. O engraçado é que ninguém tem vergonha de andar bêbado caindo nas esquinas. Ninguém tem vergonha de andar mostrando a bunda de fora aí, não. Ninguém tem vergonha de perder a voz gritando num jogo de futebol, não. Mas se envergonha do nome de Jesus. Envergonha-se. Com muita dificuldade conseguem expressar esse nome. Essa é uma realidade. E com muita dificuldade um jovem consegue dizer o nome de Jesus ao público, diante dos amigos. Mas o que essa humanidade está fazendo? Estão se envergonhando do nome de Deus. E a palavra do Senhor diz que aquele que se envergonhar de mim, eu também me envergonharei dele diante do Pai e diante dos santos anjos. Então Jesus ele vai se envergonhar dessa geração. Geração que não tem vergonha de 2 homens sentar no banco de uma praça e se beijar. 2 mulheres se beijando no banco da praça, como eu vejo, sem vergonha nenhuma de mostrar a bunda. Mas tem vergonha do nome de Cristo. E é essa geração que Jesus vai se envergonhar diante do Pai, imagina. Diante daquele que criou os céus e a terra, e diante de todos os anjos. Esses é os que negam o nome de Cristo, não com a sua boca e não com as suas palavras, mas através das suas atitudes e da sua maneira de viver. Essa humanidade, vou falar a verdade, essa geração de 2021, uma geração que está adorando ao diabo, não com suas palavras, não de forma explícita, de forma clara, mas de forma oculta, porque estão recebendo aquilo que o diabo está oferecendo. O diabo dá de graça para você droga, dá de graça para você cachaça. Às vezes você não tem dinheiro e nem quer beber, nem quer se drogar, mas aparece um filho do diabo, uma pessoa usada pelo diabo para te oferecer. Eu me lembro que há 7 anos atrás, 8 anos atrás, quando eu era um dependente químico, quando eu era um dependente de cocaína, viciado, lembro que quando eu decidi então abandonar essa vida, passei quase 2 anos sem comprar droga nenhuma, porque o diabo ele dá de graça para perdição. E o incrível é que muitas pessoas, quando conseguem comprar um carro bom, fala: Deus me abençoou. Deus não te abençoou nada não, meu irmão. O diabo ele dá de graça só para ver você cair lá na frente, te dá de graça só para ver você se afundar. Deus nunca vai dar
uma arma na sua mão. A arma é aquilo que te leva à perdição. Deus nunca vai dar prosperidade para o homem, porque se o homem não tem aquilo que deseja, já não se lembra de Deus, quanto mais se tiver tudo de mão beijada. Então não se iluda não, pois o fim já está próximo. E busca, conforme está escrito em Isaías 55, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto Ele está perto. Deixe o ímpio os seus maus caminhos e se converta a Jesus Cristo. A palavra do Senhor está dizendo acerca de um Senhor. Buscai a quem? Ao Senhor. Não é uma senhora que você vai buscar e vai solucionar os seus problemas, não. Não é a Aparecida que vai solucionar seus problemas, não. Nem é Maria. É somente um Senhor. É somente Jesus para te solucionar seus problemas e te ajudar a vencer nessa vida. Não adianta acreditar nos santos. Não adianta ter uma fé qualquer. A Bíblia diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras. Jesus dizendo: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão de dentro do teu ser. Então, infelizmente, muitos estão clamando por o nome de uma senhora que não pode ajudar. Uma senhora que nem sequer subiu ao céu. Muitos estão clamando em nome de Maria, mas a Bíblia diz que ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, que é o Filho de Deus. Ninguém subiu ao céu, senão Jesus. Maria não subiu ao céu, nem foi coroada como rainha no céu, porque no céu não tem trono para a senhora, mas é o trono, o único trono, aonde quem está sentado é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A Bíblia, todavia, nunca vai mencionar uma senhora, uma mãe, uma rainha. Só menciona um pai, um Senhor e um rei. Deus não tem mãe, Deus não é casado, Deus não tem esposa, nunca teve. Mas sabe por que o povo é? Jesus fala: errais, não conhecendo as Escrituras e nem tampouco o poder de Deus. Quando você não conhece as Escrituras, você vai acreditar em tudo que é religião. Quando você não conhece as Escrituras sagradas, você vai acreditar que no Espiritismo tem alguma coisa de bom. Quando você não conhece a verdade, como está aí muitas religiões, pessoas acreditam que Lúcifer é alguma coisa de bom. Tem pessoas que acreditam, meu irmão, porque não conhecem a verdade. Tem pessoas que acreditam que a Aparecida faz milagre. Por incrível que pareça, tem pessoas que acreditam só porque viu a imagem de barro com a água no olho, falam que ela chorou, falam que viram aparições de Nossa Senhora, viram aparições de Maria. A Bíblia, a palavra do Senhor é verdadeira e fiel em dizer que até Satanás ele se transfigura em anjo de luz. Até ele tem poder para enganar essa multidão, assim como enganou os anjos no céu. Então não se iluda não, veio mais de escultura, saindo lágrimas no rosto, não, porque o poder das trevas também faz essas coisas acontecer. A Bíblia vai dizer que no tempo da grande tribulação, o reinado do anticristo, ele vai ter poder até para fazer essas imagens de escultura andar. Você vai ver até essas imagens de barro andar no tempo do anticristo, aqui na terra. E a Bíblia diz que e deu então poder à besta para fazer sinais e maravilhas na terra, para enganar, se possível, até mesmo os escolhidos. Então os católicos vai falar: olha aí, crente burro, olha aí, evangélico burro, eu falei para você que minha imagem de escultura tinha poder, porque serão enganados pela besta, porque serão enganados por falsos sinais e prodígios. Mas não se iluda, pois a palavra do Senhor diz: não farás para ti imagem de escultura, nem que semelhança do que há no céu. Isso é em Êxodo capítulo 20. Nem do que há no céu, ou do que há na terra. Então, todavia foi ordenado: não se prostrará diante dela, não lhe prestarás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. Então, imagem de escultura, a Bíblia diz que ela é uma imagem
que para nada serve, é inútil, é uma imagem que não pode te abençoar, é um objeto que tendo boca não pode falar e tendo ouvidos não pode te ouvir. E Habacuque diz que dentro dela não tem espírito de vida. Dentro de uma imagem de escultura não tem espírito de vida. O Espírito de Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Qualquer objeto feito pela mão de homem, ali não tem espírito. Porque Deus, todavia, Ele habita dentro de um homem a qual faz sua vontade. Um homem que, na verdade, anda no temor de Deus. Então o Brasil está afundado nessa idolatria. O Brasil está afundado nessa idolatria, nessa fé, essa falsa fé, de acreditar que pode ser protegido com um terço pendurado no pescoço, de acreditar que tem uma imagem escultura dentro de casa, abençoa a casa, mas é o contrário. O que você vê lá na macumba, no espiritismo, quando você vê aquelas imagens esculturas? A mesma imagem que é adorada dentro da igreja católica, é a mesma que os macumbeiros usam para fazer feitiçaria. É a mesma, não tem diferença nenhuma. É o mesmo santo, suposto santo, falsos santos, é o mesmo. Por isso que não tem problema nenhum quebrar aquilo. Se cair, quebra, é claro. É apenas um boneco, apenas um pedaço de barro, de gesso. Mas a Bíblia diz que o nosso Senhor, Ele não pode ser transportado de um lado para o outro. Não pode ser tocado. Moisés, ele quis ver a face de Deus, mas não pôde. Mas pela misericórdia de Deus, Deus ainda permitiu Moisés ver ele de costas. Eu falei: olha, Moisés, eu vou ficar aqui de costas, e quando eu falar, você pode olhar. A Bíblia diz que Moisés viu Deus de costas, mas o poder era tão grande que ele quase cai morto no chão, quase cai desmaiado. Porque o poder de Deus é muito grande para que uma pessoa possa se aproximar dele. O pecado não permite um homem ver Deus. Por isso que tem muitas pessoas incrédulas, muitas pessoas que estão se tornando ateu, porque quer ver Deus. Moisés, que era um homem de Deus, um homem que fez a vontade de Deus, não pode ver Deus. Quanto mais um homem pecador, quanto mais um homem bêbado, um homem mentiroso, um homem idólatra, um homem adúltero, quanto mais um homem que não conhece a Deus. Por isso eu quero trazer para você que me ouve agora a palavra inerrante de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo. Eu quero começar lendo aqui então em Mateus, onde está escrito em Mateus capítulo 7. Mateus 7, 20, 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Então veja, não é todos que acreditam em Deus que herdará o reino dos céus. Não é todo aquele que acredita em Jesus, que acredita em alguma coisa, que vão conseguir herdar o reino dos céus, não. Mas existe uma condição: aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Então nós temos que fazer a vontade de Deus. Claro, se quiser ser salvo. Tudo é uma questão de escolha. Tudo é uma questão de opção. Ninguém é obrigado a acreditar em Deus. Ninguém é obrigado a adorar a Deus. Ninguém é obrigado a fazer a vontade de Deus. Embora seja que fazendo a vontade de Deus e crendo em Deus, como diz as Escrituras, nós seremos salvos. Agora tem muitas pessoas que acreditam que Deus vai colocar num bom lugar. Tem pessoas que nunca fizeram questão de Deus e acreditam que Deus vai colocar num bom lugar. Pessoas que acreditam nessa mentira. Tem pessoas que não estão nem aí, vivem no bar de segunda a segunda, todo final de semana está lá no design, está lá nas festas da vida, e acredita que Deus vai colocar no bom lugar.
É o mundo que nós estamos vivendo, meu irmão. A hipocrisia, a mentira, cegou o entendimento do homem. Quem que quer acreditar que vai para o inferno? Ninguém acredita nem que existe inferno. Quanto mais acreditar que vai para o inferno. Tem pessoas que não acreditam que Deus lança ninguém no inferno, não. Mas a palavra do Senhor diz que lança sim. Pessoas que acham que é o diabo que lança no inferno. Não é isso que diz a palavra do Senhor, não. Olha o que diz em Mateus 10, 28. Não temais os que matam o corpo. Com a alma nada pode fazer. Mas antes eu te digo, temais aquele que tanto tem poder para lançar o corpo como a alma no fogo do inferno. Mateus 10, 28. Depois lê na sua Bíblia. Na Bíblia Católica está escrita a mesma coisa. A Bíblia Católica menciona a mesma coisa. É Deus que lança a alma no fogo do inferno, meu irmão. Então, a Bíblia vai dizer também que aqueles que não se importaram, aqueles que não fizeram questão de buscar conhecer a Deus, Deus os abandonou, Deus os entregou. Como o homem pode ignorar a veracidade das Escrituras? Como o homem pode ignorar o conhecimento verdadeiro que leva à salvação? Porque não há salvação sem conhecer aquele que salva. Não há salvação sem fazer a vontade de Jesus, não, meu irmão. Tem que se converter, tem que deixar os maus caminhos. Se quiser herdar o reino dos céus, tem que largar, tem que trocar a cachaça do final de semana por Jesus. Se quiser herdar o reino dos céus, tem que largar a vida de safadeza, tem que largar essa vida imoral, essa vida depravada, e começar a entender o que Deus quer de você, meu irmão. É duas escolhas, é dois caminhos, são dois senhores. Escolhe entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Está diante de você agora a escolha, está diante de nós. Já fiz a minha escolha já há muito tempo. Faça a tua escolha também. Escolhe entre a vida e a morte, entre a salvação e a perdição. Porque este mundo ele já tem um Senhor, e a Bíblia diz que é Satanás. A Bíblia diz que Satanás é o pai do futebol, é o pai da música. Tanto que nós vemos pessoas que estão adorando Satanás de forma oculta, subliminar, através de música. Não é de se espantar, não. O problema é que as pessoas são cegas. A maioria está cega e não consegue ver. Acha que não tem nada a ver. Os ídolos que o homem mais ama, aquele que está lá no topo, a maioria deles venderam a sua alma para o diabo. A maioria deles está prestando culto aos demônios. Esses ídolos do sertanejo, que as pessoas estão dando ouvidos, está afundando a sua vida, está cada dia afundando mais a sua vida, porque por trás de tais músicas existem pactos satânicos, sangue derramado, pessoas sacrificadas, para que você possa fazer parte dessas músicas e assim trazer lucro para eles. Poderia citar nomes de alguns aqui, que até mesmo nos seus shows estão fazendo adoração explícita a Satanás. Eduardo Costa é um, Gustavo Lima é outro. Gustavo Lima é um que fez um pacto de 7 anos, se cumpriu. Eduardo Costa, ele faz ali no seu show, ele faz uma menção ao Exu Zé Pilintra. Naquele momento que ele bebe a cachaça dele e dá um trago no cigarro. Ele está fazendo a mesma coisa que o pai da Umbanda, o pai de santo faz. Os ocultistas, eles fazem a mesma coisa, fazendo essa reverência, essa homenagem ao Zé Pilintra. Então, abre bem o seu olho. É isso que está sendo empurrado para dentro do seu lar, é isso que está sendo entregue para você, é isso que está fazendo o Brasil inflamar a ira de Deus. A ira do Cordeiro já está na terra, meu irmão. Abre os olhos, se arrepende, Brasil. Se arrepende, povo brasileiro. Pois breve, o Rei dos Reis virá nas nuvens dos céus, com poder, com grande glória.
que vai dizer também. Versículo 11. Mateus capítulo 12. Versículo 33. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós fazer coisas boas, sendo maus? Pois o que há em abundância no coração, disso a boca fala. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Isso aqui é uma das coisas que Jesus costuma pregar, até hoje. Jesus ele prega mais hoje usando homens, pessoas. São uma das pregações que Jesus fazia. Jesus ele não pregava como a maioria prega, não. Muitos estão dizendo, Deus vai te dar vitória, Deus vai te abençoar, e Deus vai te prosperar, e quem te viu vai ter que te pedir desculpa. Só palavra para agradar o homem, só elogio, bajulação. É isso que atrai nós. Jesus ele está comparando aqui, como eu acabei de ler, no versículo 33, o homem como a árvore. Jesus faz uma comparação bem simples. O homem bom, ele dá frutos bons, assim como uma árvore. Uma árvore boa não tem como dar frutos maus. Assim também como uma árvore má não tem como dar frutos bons. Se nós estamos em Cristo, claramente que nós vamos dar bons frutos. Mas se nós não estamos em Cristo, damos frutos maus, como está escrito em João capítulo 15. Jesus é a videira, nós somos seus ramos. Deus é o agricultor. Quando nós estamos em Cristo, que é a videira, nós damos bons frutos. Mas quando nós somos desligados de Cristo, quando nós não fazemos parte dessa videira, nós nos tornamos simplesmente galhos secos. E os galhos secos nós sabemos que o agricultor ele separa e lança no fogo. Assim Deus compara nós, homens, seres viventes, com árvores. Árvores que não dão bom fruto. Você vai querer ela na sua calçada? Para que você iria querer uma árvore na sua calçada, no seu quintal? Uma árvore que não dá fruto nenhum, que só faz ocupar espaço. Ela é arrancada pela raiz e é lançada no fogo. Assim Jesus compara o homem. Então Jesus ele fala aqui no versículo 34: como pode vocês dizer boas coisas, sendo maus? Porque do que há no seu coração, a abundância que há no seu coração, disso fala a boca. A boca ela só vai falar o que está no coração. A boca fala do que está cheio o coração. É por isso que nós vemos muitas pessoas que não conseguem ir num supermercado sem falar de futebol, não conseguem passar um dia sem falar besteira, porque aquilo que está no coração é isso que a pessoa fala. É isso que a pessoa fala. Aquilo que está cheio do seu coração, o que está ocupando o seu coração? O que tem ocupado o seu coração? É aquilo que vai sair da boca. Aquilo que você deixa a sua criança ver, aquilo vai ocupar o coração, e a boca vai falar do que está cheio o coração. Por isso toma cuidado. Toma cuidado quais têm sido os ensinamentos que você tem colocado dentro da sua casa, para as suas crianças, porque a boca só fala do que está cheio o coração. Então não se escandaliza não quando você vê seu filho xingando aí não, que a boca só vai falar daquilo que entrou no coração. Não se escandaliza não quando você vê coisa estranha, porque a boca ela só fala daquilo que está cheio no coração. Ao ponto que Jesus ele diz também que nossos olhos são lamparina do corpo. Se nossos olhos veem coisas boas, todo o nosso corpo será bom.
Mas se nossos olhos são usados só para ver prostituição em novela, pornografia em novela, para ver bang bang, sangue derramado em filmes, se nossos olhos são só para ver o que não presta, funk, mostrando imoralidade a olho nu, isso vai estar cheio do seu coração, cheio de malícia, cheio de maldade, cheio de ódio, cheio de pensamento depravado, porque o coração é a entrada e saída da vida. O coração é a porta de entrada, ao ponto que Jesus fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei eu, dentro dele, eu e meu Pai cearemos com ele. O problema é que essa porta de entrada, que se chama coração, ela está fechada para Deus. A realidade é essa: o coração está fechado para Deus, está endurecido. Porque em contrapartida, o que está ocupando o coração do homem? É prostituição, aquilo que não presta. Para o funk, o coração está aberto para ouvir o que não presta, para ouvir sertanejo, para ouvir imoralidade através desses cantores que venderam a vida para o diabo. O coração está sempre aberto. Mas quando fala de Jesus, quando fala da palavra de Deus, automaticamente o coração endurece, os seus ouvidos se desviam, tentam não dar ouvidos. Mas em contrapartida, se passar um trio elétrico aqui agora, bailarina, mulher mostrando a sua indecência, aí sim para a multidão. Aí todo mundo fica fixado, vidrado, igual um cachorro. Aí quando é palavra de Deus, a humanidade vira as costas, dá risada, ignora, fica bravo. Porque é isso que a Bíblia diz: aquilo que está dentro do seu coração, é isso que está ocupando a sua vida, e é isso que vai sair da sua boca. Se o coração está cheio de Deus, é claro que você vai refletir Deus na sua vida. As pessoas vão ver Deus na sua vida. Mas não se engana, e a Bíblia diz que não tem como servir dois senhores. Se você estiver agradando o mundo, fica preocupado, porque Deus está desagradando de você. Se você está buscando os seus interesses, você está desagradando a Deus. Tem como você falar: eu tenho Deus no meu coração. É só isso que essa geração sabe falar. Uma geração de papagaio, parece que a fala é repetida, é decorada. Ah, eu tenho Deus no meu coração. Ah, Deus está no meu coração. A Bíblia está falando, eu acabei de ler, Jesus ele chama de hipócritas. Como vocês podem dizer coisas boas, sendo que vocês estão fazendo coisas más? Como vocês podem dizer que tem Deus no coração, quando na verdade você está fazendo coisas maliciosas, depravadas, não perdoa ninguém, odeia o teu próximo, não consegue nem sequer abrir a Bíblia, não consegue nem sequer passar uma hora buscando a Deus? Como podem dizer que tem Deus no coração? Então a Bíblia está dizendo: são dois senhores. Ou nós agradamos um, que é o que está no céu, ou estamos agradando aquele que reina na terra. Que esse mundo foi entregue ao maligno. Satanás governa esse mundo. A influência através da televisão, novelas, através da música, através do cinema, através dos entretenimentos. Tudo isso que você vê, Jesus fala, jaz no maligno. Ao ponto que nós vemos Satanás oferecendo esse mundo para Jesus. Quando Jesus está no deserto, jejuando 40 dias, aparece Lúcifer para Jesus. Satanás aparece para Jesus fazendo uma proposta. Ele aponta de cima do monte e fala: está vendo? Tudo isso a mim pertence. Darei a você se prostrado me adorares. Jesus usou a palavra e negou aquela proposta. Mas hoje, as pessoas não precisam nem de ouvir essa proposta. Estão aceitando tudo de mão beijada. Se Lúcifer aparecesse como apareceu para Jesus, e fizesse uma proposta dessa, já teriam vendido a alma para o diabo. Muitas pessoas que vendem a sua alma por causa de dinheiro, por causa de uma vida de fama, por causa de uma vida boa. E muitos pastores já venderam a sua alma para o diabo, usando o nome de Deus, mas por trás quem está sendo adorado é outro Deus. É um Deus com D menor.
aquele que fez a oferta para Jesus, hoje está oferecendo esse mundo. Está oferecendo esse mundo para muitos pastores. Então, essa palavra que eu prego para você é uma palavra verdadeira e fiel, para te alertar, meu irmão, para alertar a quem tem ouvidos, porque conforme diz a palavra, quem tem ouvidos ouça. E Apocalipse diz: quem tem ouvidos ouça o que diz o Espírito de Deus. O problema é que quando é Deus falando, quando é o Espírito de Deus pronunciando, os ouvidos parecem que ficam tapados, ficam entupidos. Tem ouvidos, mas o ouvido está voltado para ouvir forró. Tem ouvido, mas o ouvido está voltado para ouvir o que não presta, para ouvir indecência, para ouvir aquilo que não presta. Todo mundo tem ouvido. Passa o dia inteiro no futebol, passa o dia inteiro vendo novela, para ouvir o que não presta, para ver traição, para ver prostituição e morte. As pessoas têm ouvido. Gasta sua vida no pé da televisão o dia inteiro, vendo o que não presta e dando exemplo para as crianças dentro do lar. Então não se espanta não, quando você vê sua criança fazendo algo imoral, porque isso só está entrando na sua casa pela sua permissão. Não tem como você falar, faça o que eu falo e não faça o que eu faço. Isso é hipocrisia. Jesus deu exemplo, e nós aprendemos com o exemplo de Jesus. Aquilo que Jesus fez é o que nós devemos fazer. Jesus não foi hipócrita a chegar ao ponto de dizer, faça o que eu estou falando, mas o que eu faço vocês não fazem, não. Jesus deu exemplo na sua conduta, no seu modo de viver, deu exemplo em tudo, e nada foi encontrado nele falha alguma, nem pecado algum, nem mentira alguma, nem dúvida alguma. E é aí que muitos pais estão errando na educação dos seus filhos. Mas a Bíblia dá um exemplo. Existe uma recomendação. As Escrituras Sagradas têm todo tipo de recomendação para nós termos uma vida perfeita diante de Deus. E a recomendação que nós temos da palavra de Deus para com os nossos filhos: pais, ensine aos vossos filhos o caminho certo, para que quando cresçam, não se desviem dele. Que caminho é esse? O caminho que leva à salvação. Não é você ensinar a ser trabalhador, não é você ensinar a estudar, não. Você tem que ensinar o caminho que vai conduzir à vida eterna, porque o caráter, quem dá o caráter é Jesus. Se uma criança conhece a Jesus, um jovem conhece a Jesus, um adulto conhece a Jesus, ele tem o caráter de Jesus. Mas muitas pessoas estão querendo doutrinar com comportamentos. Mudar por fora é uma coisa, a mudança, o caráter tem que ser de dentro para fora, tem que ser completo. Porque caráter por fora, nós vimos que não resolveu na velha aliança. Quando Deus, ele determinou a lei, olho por olho, dente por dente. O bruxo tinha que morrer queimado, a prostituta tinha que morrer queimado. Não funcionou assim. Então o que Deus fez? Uma mudança de dentro para fora. Veio Jesus, adentrou dentro do homem quando o homem abriu a porta, e Jesus fez a mudança, fez a transformação. Então não adianta você ensinar para o seu filho ser trabalhador, ser honesto, se primeiro você não apresentar para ele Jesus Cristo. Se primeiro você não apresentar para uma pessoa aquele que muda o caráter, ele nunca vai mudar. Só vai mudar comportamento por fora. A aparência por fora engana, meu irmão. Tá cheio de pessoas aí que andam de gravata e terno, que é o mais sem vergonha possível que você imaginar. Mais malicioso ainda possível que você imaginar. Tá cheio de pastor por aí que tá roubando nas escondidas e que tá nos prostíbulos da vida. Então a aparência por fora só engana você. O que você tem que ensinar é o caminho verdadeiro. Em João capítulo 14, versículo 6, fala acerca desse caminho. Em João 14, versículo 6, fala acerca desse caminho. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Ninguém chega a Deus se não for através de Jesus. Ninguém consegue de maneira alguma chegar até o reino dos céus e herdar a salvação se não for através de Jesus.
O problema é que as pessoas acreditam assim: ah, eu sou bom de coração, acham que por isso está tudo certo. Ah, eu não faço mal para ninguém, não pratico mal, sou bom de coração, faço obra de caridade. Mas a Bíblia vai dizer: não é pelas obras humanas para que ninguém se glorie, mas pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, sois salvos. Nós somos salvos, não é por ter um coração bom, não. Não se engana com isso, não. Tem pessoas que acreditam, só basta ter um coração bom. O que importa é ter um coração bom. Isso é uma mentira do diabo. O que é coração bom para você? O que é ter coração bom para você? Ajudar o próximo? Os fariseus faziam isso também. Ajudar aquele que está necessitado? Os fariseus faziam isso também. Mas Jesus falou: hipócritas, com teus lábios honra o meu nome, ensinando doutrinas de demônios, preceitos humanos. Então pessoas que dizem ter coração bom estão enganadas em acreditar que vão herdar o reino dos céus, porque não faz o mal para ninguém, porque não mexe com ninguém. E muitas pessoas declaram assim: ah, eu bebo minha cervejinha no final de semana, eu uso minha maconhinha, mas eu não mexo com ninguém. Não mexo com ninguém, não faço mal para ninguém, ajudo o próximo. Meu irmão, o que você não entendeu até hoje? Que através de Jesus, através do sacrifício de Jesus, se arrependendo dos seus pecados, você recebe a graça para ser salvo. Não é fazendo coisas boas, não é deixando de fazer o mal, que você vai herdar o reino dos céus, não. Então se tornou vão o sacrifício de Jesus. Se você faz o bem, então Jesus não precisava morrer na cruz. Então Jesus errou e se enganou em morrer na cruz, porque você vai ser salvo porque faz o bem. Você vai ser salvo porque não faz o mal para ninguém. Eu não precisava Jesus se entregar na cruz como sacrifício vivo, como Cordeiro de Deus, para anular o pecado, para crucificar o pecado na cruz. Não valeu de nada então. Não se engana não, meu irmão. Religião só veio para escravizar o homem e enganar o homem. Religião, eu vou te explicar de uma forma bem física o que é. Uma gaiola, onde ali está pássaros aprisionados, que no caso são pessoas que são esse espaço. Essa grade, ela nos limita. Faça isso, faça aquilo, e está tudo certo. E aí as pessoas acreditam que por fazer tais coisas que é ensinado dentro da religião, elas acham que conhecem a Deus e acham que está tudo certo e vai morar com Cristo. Se iluda não, está cheio de católico evangélico que está indo para o inferno. Está cheio de pessoas que há 30 anos não conheceram Jesus dentro de uma igreja. Está cheio de pessoas dentro de igreja que tem 30 anos de católico, de evangélico, ao coração é rancoroso, perdoa ninguém, não perdoa ninguém, malícia, ódio, são sentimentos satânicos, meu irmão. São sentimentos perversos e malignos que não provém de Deus. Então por aí nós já vemos. A árvore boa dá frutos bons. Só há uma maneira, só há uma forma de se dar fruto bom. Primeiro, estando em Cristo Jesus. Porque aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura são. Já não sou eu mais quem vivo em mim. Eu já não vivo mais para mim, mas Cristo vive em mim. Porque se eu fosse viver para mim, eu ia viver na droga como há 7 anos atrás, ia viver sem vergonhice como há 7 anos atrás, ia viver com a arma na mão como eu vivia há 7 anos atrás, um bêbado, drogado. Quem sabe não estaria nem mais nessa terra. Mas quando Cristo ele habita dentro do homem, ele muda esse caráter. Quando Cristo habita dentro do homem, o homem larga o cigarro, larga de trair a esposa, larga sem vergonhice, a malícia, a mentira, larga a maconha, a cachaça. Quando Cristo habita dentro dele. Isso acontece quando Cristo habita dentro do homem. Porque só Jesus convence o homem de que a maconha leva o homem para o inferno. Só Jesus convence uma mulher que ela viver de uma forma depravada, ela vai para o inferno. Só Jesus que convence, meu irmão. Eu posso vir com a Bíblia, ler para você à vontade, mas se Jesus não entrar dentro de você para te convencer, ou seja, se você não abrir a porta do teu coração, Jesus não convence. Nós temos as Escrituras, a palavra que é a verdade de Deus.
para ser luz na sua vida. Mas essa palavra ela só faz eficácia, só tem resultado na vida de uma pessoa quando ela recebe essa palavra e abraça ela e vive ela. Somente assim, somente você recebendo como palavra verdadeira e fiel a Bíblia Sagrada para ela fazer uma transformação na sua vida. E está cheio de cego. Está cheio de cego que está igual fariseu dentro de igreja. Está cheio de pessoas que não podem nem tocar a minha religião. Eu morro católico, eu nasci católico. Está com o coração rancoroso. Não conhece a Deus. E está caminhando para o inferno. Uma coisa eu digo para você. Não é nem ser católico, nem ser evangélico que vai te salvar. Não é nem você ser um religioso que vai te salvar. Porque religião não tem nenhum poder para salvar o homem. Religião não tem nenhum poder para transformar o caráter do homem. Religião não existe nenhum tipo de ordenança, nenhum tipo de doutrina para salvar o homem. Mas Jesus é o caminho. O que Jesus ele fez foi vencer na cruz, e então pegar as chaves da morte e da vida. E na cruz o que ele fez? Está consumado. O que Jesus consumou na cruz? Ele tomou sobre si todas as dores, todo o pecado. Ele pegou tudo. Ali Jesus ele se fez maldito porque ele estava cheio de pecado. Não o pecado de Jesus, mas o pecado da humanidade. Jesus pegou o pecado daquela humanidade toda, de todas as gerações, e levou com ele na cruz. E foi o que fez ele sofrer. A Bíblia diz que Jesus, ele falou: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Porque a dor, a angústia de estar dentro de si todo o pecado da humanidade. Imagina, eu, por exemplo, sou cristão. Imagina eu pegar uma lata de cerveja agora, abrir e tomar. Aquilo para mim vai ser algo agoniante. Aquilo para mim vai ser algo terrível. Porque eu não tenho esse costume. Assim foi Jesus, quando o pecado da humanidade foi colocado nele para ser crucificado. Jesus se sentiu angustiado. Jesus se sentiu mal, porque dentro dele ele estava crucificando e consumando o pecado de todos, de todos. Mas sabe o que acontece quando você não se arrepende? Quando você não deixa as práticas pecaminosas? Você crucifica Jesus mais uma vez. Quando você não se arrepende da sua conduta errada diante de Deus, você crucifica Jesus mais uma vez. E eu te provo isso na Bíblia Sagrada. Jesus ele fala em Mateus acerca disso. E ele vai dizer: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Olha o que Jesus está dizendo: tome a sua cruz, siga-me. O que é tomar a sua cruz? Tomar a sua cruz é crucificar os teus pecados com Cristo. Tomar a sua cruz é você deixar os prazeres que traz o pecado para seguir a Jesus. Porque quando você larga cachaça, você larga maconha, você larga droga, larga prostituição, quando você larga mentira, você está crucificando os seus pecados. Exemplo disso, Jesus crucificado entre dois malfeitores. Um dos malfeitores fala: Senhor, lembra-te de mim quando tu estiveres no paraíso. Aquele bandido malfeitor estava crucificado com Cristo. E Jesus fala que nós devemos estar crucificados junto com Ele. Isso é crucificar a si mesmo. Uma pessoa que está em Cristo, ela não bebe mais. Uma pessoa que está em Cristo Jesus, ela não mata mais, não rouba mais ninguém. Uma pessoa que está em Cristo. Mas por que muitas pessoas estão indo para a igreja, mas não conseguem largar esse tipo de conduta? Porque não estão em Cristo ainda. Estão dentro de uma congregação. Estão dentro de uma, como que eu posso dizer? Igreja não é, porque igreja somos nós. Estão dentro de uma instituição religiosa. Não estão em Cristo. Estar em Cristo é você viver para Cristo. Você já não vive mais em troca de futebol. Você não vive mais atrás de mulher. Você vive atrás de herdar o reino do céu. Isso é estar em Cristo. E isso é crucificar
se crucificar com Cristo, isso é necessário. Mas por que a humanidade está crucificando Jesus? Quando resgata o pecado para a sua vida, quando você aceita viver no pecado e diz, olha, não tem nada a ver isso, não tem nada a ver aquilo, você está trazendo o pecado novamente, sendo que Jesus, por esses pecados que você está cometendo e há de cometer, Ele se crucificou. Então quando você resgata o pecado e escolhe viver de tal forma, você está crucificando a Jesus. Então essa humanidade vai pagar caro se não se arrepender. Vai pagar caro se não se arrepender. Já está pagando. Já está pagando. Pois esta palavra está se cumprindo. Abre bem os seus olhos. Porque todavia, conforme diz as Escrituras, está se cumprindo. Você não abrir os seus olhos agora, pode ser tarde demais amanhã. Quantos milhares e milhões, quantos milhares estão descendo à sepultura todo dia? Quantos milhões que não desceram à sepultura só de 2020 para 2021? Quantos? Então abre bem os teus olhos. Deus está chacoalhando essa terra. Está chacoalhando para ver se alguém consegue abrir os seus olhos, se alguém consegue acordar para a vida, para a realidade. Acorda para a realidade. Se arrependa enquanto há tempo. Arrependa-se de tais práticas. Busca consertar, se converter dos maus caminhos. Convertei-vos, ó filhos rebeldes. Convertei-vos de vossos maus caminhos. E conversão não é você ter religião. Religião não converte ninguém. Ser católico não é ser convertido, porque está cheio de católico fofoqueiro, mentiroso, depravado, malicioso e beberrão. Ser evangélico não é ser convertido, porque está cheio de pastor que não paga ninguém e que rouba as pessoas. Ser evangélico e católico não é ser convertido. Quem converte uma pessoa é Jesus Cristo. E Jesus só converte uma pessoa quando ela se arrepende, quando ela entrega o corpo e a alma e o espírito para Deus. Há uma transformação. Mas o problema é que essa humanidade está sendo enganada. Está sendo enganada porque acredita que Deus só quer o coração. E é por isso que esse mundo está afundado desse jeito. Porque acredita que importa é só o coração e Deus só quer o coração, e não é verdade. Pois a primeira epístola a Tessalonicenses, capítulo 5, vai dizer acerca disso, que todo o corpo por completo, rim, pâncreas, coração, cérebro, braço, ouvido, todo o corpo, alma, espírito sejam conservados para Deus, santos, irrepreensíveis, imutáveis, até a volta do Senhor Jesus. O que faz parte do coração? Os olhos. O que seus olhos estão vendo? O que seus ouvidos estão ouvindo? Os ouvidos fazem parte do corpo. O que a sua boca está falando? Que forma você tem vivido nessa terra? Como é a sua conduta diante de Deus? Para você ver que não importa só coração, mas a sua conduta, do jeito que você anda. O jeito que você anda, o que você pensa, Deus conhece. Para você ver que não importa só coração. O diabo está enganando essa terra. Tem dezenas de religiões só no Brasil, mas nenhuma religião tem poder para salvar, nem para mudar o caráter de uma pessoa. Porque tudo está em Cristo. Todo poder, tanto nos céus como na terra, Jesus ele fala, foi dado a mim. As chaves da morte e da vida, foi Jesus quem pegou nas mãos. Então, não se iludem em achar que Maria pode te ajudar. Não se iludem em achar que Aparecida pode fazer alguma coisa. Porque a Bíblia vai dizer que ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, que é o Filho de Deus, que é Jesus Cristo, o único que estava no céu, na criação dos séculos, na criação do homem, na criação da terra. Você vê isso em Gênesis capítulo 1, a criação dos seres viventes. Você vê isso em João capítulo 1, e versículo 1. Então o único que desceu do céu é aquele que estava no céu, que é o Filho de Deus. O único que subiu ao céu. Depois que Jesus ressuscitou. Lembrando, antes de Jesus, Abraão subiu ao céu. Antes de Jesus, Abraão subiu.
profeta Elias subiu, mas depois de Jesus Cristo, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu. Maria não subiu ao céu depois de Jesus. Aparecida nem sequer é relatada na Bíblia. Nunca houve nenhuma mulher com esse nome na Bíblia. Não sei de onde que a Igreja Católica tirou essa tal de Aparecida. Porque homem nenhum tem poder para santificar ninguém. Homem nenhum tem poder para decidir quem é santo. Quem santificou foi Jesus Cristo. E Ele santificou através do seu sangue pessoas, homens. Então, passando do que está escrito na Bíblia, procedência maligna. Passando daquilo que as Escrituras dizem, é procedência maligna. Porque a Bíblia vai dizer: se alguém pregar outro evangelho, além do que vos tenho anunciado, seja maldito. Se alguém vier e pregar para você e falar que Aparecida abençoou, que Maria abençoou, é um mentiroso. Se alguém falar para você que São Pedro envia chuva dos céus e que tem santo que faz casamento, é um mentiroso. Se alguém falar para você que você precisa ser devoto de tal santo, é um mentiroso. Nós temos que ser discípulos de Cristo, meu irmão, é o que basta. Nós temos que ser imitadores de Jesus Cristo, isso é o que basta. Nós temos que seguir a Jesus na maneira que Ele viveu, isso é o que basta. Todo o poder, tanto nos céus, a mim foi dado, o que Jesus falou. O poder dos céus e na terra foi dado a Jesus. Todo. Ele não deu o poder de fazer casamento para o tal santo, o poder de fazer chuva para o outro santo. Ele não deu o poder da intercessão para os santos, não. O poder no céu e na terra está todo, por completo, na mão de Jesus. Em Mateus, Jesus nos ensina a orar. Em nome de quem? Em nome de Jesus. Muitas pessoas estão pedindo em outro nome, está fazendo uma oração vã. Se você está pedindo em nome de outros santos, pedindo em nome de santos, São Expedito, São Sebastião, São Pedro, São João, Aparecida, Maria, esses nomes você está pedindo em vão. E não se engane em falar: mas tal fulano me abençoou, tal fulano me curou. Não se iluda, acorda para a realidade. Satanás faz sinais de prodígio para enganar o homem. Ele faz falsas curas. O que é falsa cura? Estava com câncer, tirou o câncer da pessoa e colocou em outra pessoa. Estava com dor no rim, tirou do rim e passou para a perna. Isso acontece na vida de uma pessoa que acredita que os santos fazem milagre. Vão pedir, vão andar de joelho nas escadarias, vão andar para a Trindade a pé e ainda vão falar que foi o tal santo que abençoou. Isso é a maior mentira que existe. Por isso é bom que você acorda, meu irmão. Por isso é bom que você venha ler as Escrituras. Porque todo o poder está aqui na nossa mão. Por isso que em Romanos capítulo 1, versículo 16 diz: o Evangelho é o poder de Deus. O que é Evangelho? Palavra. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Não é o Santo João, São Expedito, nem Maria, nem Pedro. É Jesus quem te salva. Por isso, não há outro nome dado nem no céu, nem embaixo aqui na terra, pelo qual nós devemos ser salvos, mas há um nome. É o nome de Jesus Cristo. Você possa, a partir desse momento, a partir deste dia que se chama hoje, tomar a atitude, a decisão na sua vida, que nós só temos uma chance, nós só temos uma oportunidade, e é enquanto está vivo. Não se iluda aqui em achar que após a morte você vai reencarnar em outro corpo, porque essa mentira já foi inventada há milhares de anos, isso não é verdade. Não se iluda em acreditar que você vai aguardar no purgatório. A maior mentira inventada pela Igreja Católica: não existe purgatório. Mas a Bíblia verdadeira em nos dizer o que vem após a morte. Eu vou ler aqui agora em Hebreus 9, 27. Em Hebreus 9, 27 diz assim: e como aos homens está ordenado morrerem uma só vez,
vindo depois disso o juízo. Ou seja, uma só morte. Para você reencarnar em outro corpo, teria que morrer de novo. Teria que morrer e ressuscitar. Teria que reencarnar em outro corpo. Mas a Bíblia diz, o homem está determinado e ordenado a morrer uma só vez, uma única. E o que após a morte acontece? Após a morte, segue seu juízo. O que seria isso? Após a morte, seremos julgados conforme nossas escolhas, conforme nossa conduta, conforme o que nós escolhemos. Escolher Jesus, será julgado para herdar o reino dos céus. Escolher o mundo e o que no mundo há, será julgado para o desprezo eterno, lançado no inferno, com as mãos amarradas e os pés amarrados. Por isso faça sua escolha certa. Não acredita nessas falsas religiões não, porque só para enganar o homem. Não existe reencarnação, não existe purgatório. Isso é a conversa furada, mentira do diabo. Após a morte segue seu juízo. Então, essa verdade, ela tem que ser pregada. Que verdade é essa? A verdade das Escrituras. O que a Bíblia diz, isso tem que ser pregado. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Deus possa te abençoar. Você possa, nesse momento, levar o seu pensamento a Deus e você possa entregar a sua vida a Deus. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele. Ele o fará. Isaías 55. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto. Deixe o ímpio os seus maus caminhos e se converta a Jesus Cristo.